Bom, meu nome é Robson Peixoto Braga, sou natural aqui de Anápolis mesmo. Minha família é oriunda do estado de Minas Gerais e iniciei minhas atividades na área metalúrgica em 1986, ou seja, são 30 anos de história. Comecei trabalhando de empregado, trabalhei de empregado até 1997, onde montei a minha primeira empresa no Distrito Agroindustrial de Anápolis, onde estou até hoje. Uma empresa de montagem de estrutura metálica. Nós partimos para a área de corte e dobra de chapas metálicas. Hoje temos uma empresa no DAIA com cerca de 58 funcionários, numa área de 20 mil metros quadrados, e lá estabelecidos e suportando esse estágio difícil que o Brasil está passando. Eu iniciei meus estudos na escola municipal, na escola Nossa Senhora Aparecida, depois fui para o Colégio Estadual Dona Alexandrina, depois fui para o SESI, onde terminei meu primeiro grau no SESI, e do SESI fui para o Colégio Polivalente, eu fiz meu ensino médio, e nessa fase eu, naquela época com dificuldade imensa com faculdade, tive que abrir mão dos estudos para começar a trabalhar nessa parte que eu trabalho até hoje. Não sei se fiz um bom negócio, meu sonho sempre era ser engenheiro. E hoje tem uma empresa que paga engenheiros. Mas, partindo desse princípio, acho que a minha atitude foi correta. Bom, eu iniciei minhas atividades em 1986 na área metalúrgica, né? Mas eu antes trabalhava, como antigamente a gente tinha a facilidade de poder arrumar um emprego mais novo, hoje nós não temos isso, apesar de eu não concordar. Assinei minha carteira com 14 anos na área de selaria. Fabricava arreios, celas, botinas. E com 17 anos eu tive que optar por sair daquele ramo porque achava que já estava no meu limite. E entrei nesse ramo de estrutura metálica, no qual eu trabalho até hoje. Então, entrei trabalhando de empregado trabalhei de 86 até 95, numa empresa só, onde resolvi montar minha própria empresa, já inicialmente no DAIA, onde nossa família já tinha uma empresa lá, e eu me estabeleci junto com eles, e em 2002 abri uma empresa própria também no DAIA, né, que é a empresa no mesmo lugar onde estamos até hoje. Então foi um relato aí de propriamente 10 anos trabalhando de empregado nessa profissão, e já com quase 20 na área de empreendendo, né, e lutando também como trabalhador empresário. Em 96 montei minha primeira empresa, que era JBS Tanques, Indústria e Comércio Limitada, mas filial. E quando trabalhamos de 96 até 2002, uma fase muito complicada do Brasil, apesar que já estávamos no plano real, mas uma fase de maior dificuldade de crédito principalmente, quando em 2003 surgiu uma certa facilidade de crédito e eu resolvi montar uma empresa nova, né, partindo de um FCO, do Banco do Brasil, e esse FCO foi o meu divisor de águas, onde eu saí de uma empresa pequena para hoje uma empresa média, pelo menos, não uma empresa grande. Mas em 2003 consegui esse FCO, e montei uma nova empresa no DAIA com um ramo afim, que era corte e dobra, e onde surgiu a Metalúrgica Dobraço. A Metalúrgica Dobraço era o nome fantasia da JBS Tanques filial. Em 2008 eu baixei a filial e criei a Metalúrgica Dobraço empresa mesmo. Logo quando eu montei a primeira empresa no DAIA, em 1996, eu fui convidado pelo meu amigo Francisco Gonzaga Pontes, que até hoje também faz parte do nosso sindicato. Ele me convidou para participar de sindicatos, porque já me conhecia, eu inclusive era até funcionário dele no passado, já me conhecia e por estar presidente na época me chamou para o sindicato. Eu comecei a participar, logo fiz parte da diretoria, do Conselho Fiscal, fui participando até 2002, fui até convidado a primeira vez para ser presidente, mas na época, como eu já tinha citado, 2002 para 2003 eu estava montando a minha empresa, Metalúrgica Dobraço, então eu falei assim, olha, num próximo momento eu prometo que vou encarar essa barreira. Aí quando deu 2009, na segunda gestão do meu amigo Elton,
o Francisco novamente chegou lá na minha empresa com o Elton e falando que dessa vez não aceitava mais um não meu. E eu, por ter prometido e também já estava em outra situação como empresário, né, aceitei no meu primeiro mandato em 2009, fui reeleito em 2012, né, mantive até 2014, 2015 e fui agraciado até com a nova direção para me reconduzir novamente, estou no terceiro mandato. Primeira retrospectiva, né? Nós entramos como presidente numa época bem tumultuada aqui na cidade, que tínhamos um presidente do Laboral com maior dificuldade de conversas. O nosso setor já tinha tido alguns entraves com ele aí, como dissídios, e eu entrei já no primeiro ano meu, nós começamos a conversar, tínhamos 2 anos de dissídio, e para minha alegria e a alegria da diretoria, já no primeiro ano que eu entrei, nós fechamos o primeiro acordo. Então, no segundo ano a mesma coisa, através de conversas nós tivemos a oportunidade de fechar mais uma convenção, mas em uma situação que o país caminhava bem, entendeu? O país caminhava bem. E quando deu 2008, ele começou com eu não tenho certeza desse 2008, começou o país mudava a situação o país não, a cidade, vou falar país, a cidade mudava muito a situação, ela começou a atingir um boom aqui na cidade em função da vinda da Caoa. Foi em 2007 a Caoa veio para Anápolis. Então nós mudávamos de campo. Anápolis era uma cidade até 2007 no setor metalúrgico. De 2007 para cá, com a vinda da montadora veio também problemas oriundos dessa montadora. Então o presidente começou a mudar um pouco a linha dele por estar com uma empresa tão grande aqui na cidade, né? Mas também nós conseguimos, a Caoa até participava com a gente no sindicato, e nós conseguimos novamente fechar mais um acordo. A parte mais complicada que veio, que com a vinda da Caoa também o pessoal da Força Sindical passou a ter olhos para Anápolis. O sindicato laboral, que não fazia parte da Força Sindical. Não sei se era CGT ou CUT, eles eram filiados. E a Força Sindical começou a atacar aqui em Anápolis e, coincidentemente ou não, o presidente do sindicato laboral foi assassinado. Então eles tiveram que fazer uma eleição muito rápida e, com isso, a Força Sindical, não vou falar tomou, né? Ele começou a gerir aqui o sindicato laboral. Mas também no primeiro ano muito truculento, mas truculento porque o Brasil estava numa fase boa de pleno emprego, isso dificultava muito a parte patronal, porque com muita dificuldade de mão de obra, o sindicato cresceu muito, o sindicato laboral. Então veio o novo presidente, 2012, com muita dificuldade, muita truculência. A cidade não tinha essa cultura de greve, de empresas parando, de caminhões na porta de empresas, evitando o pessoal entrar nas empresas. Então era uma cultura diferente para nós. A gente já sabia que isso era por causa da montadora, veio esse tipo de problema. Mas, graças a Deus, com muita conversa, nós também fechamos o primeiro acordo com a Força Sindical. É muito difícil, mas foi a primeira vez. Desse ano para cá, nós temos um ótimo relacionamento com o sindicato, mesmo sendo da Força Sindical, e também a própria situação do país, com essa dificuldade que nós temos agora, com o desemprego em alta. De toda maneira, né, o próprio sindicato laboral também entendeu que não era por aí, né? Que acabou essa não que não precise mais de manifestações na porta das empresas, mas através de conversas, nos últimos 3 anos nós fechamos as convenções sem problemas. E atualmente a dificuldade só cresce, né?
Esse último, agora janeiro desse ano, nós fizemos até uma convenção diferente, de muita conversa, de muito entendimento, principalmente por parte deles, né? Conseguimos fechar uma convenção muito em cima da realidade, porque a realidade ela está aí notória, pública, de muito desemprego e dificuldade em todos os setores. Se fosse só no setor metalúrgico, juntaríamos e consertaríamos, mas como é geral, nós estamos aí, digamos que assim, juntando forças e ideias para segurar o principal, que é o emprego. Logo quando eu entrei aqui em 96, 97, não só eu, acho que ele é uma inspiração generalizada, o capitão Valdir ainda participava com a gente, o capitão Valdir Oduar, e já tinha sido presidente do nosso sindicato. Então ele participava com a gente, logo depois ele foi agraciado como presidente do primeiro núcleo regional de Anápolis, e aí ele ainda participava com a gente. Luiz Medeiros Pinto, que também foi presidente do nosso sindicato, participava com a gente. Isso era a minha fonte, né? Principalmente o capitão Valdir. Aquela luta, aquilo que ele demonstrava em defender a cidade, em defender o setor, defender o Estado, o Brasil. Ou seja, o capitão Valdir, sem sombra de dúvida, é a minha fonte de inspiração na área sindical. Depois do que se tornou a FIEG, era um núcleo regional de Anápolis. Depois ela ter transformado em FIEG Regional Anápolis e, junto com isso, a primeira gestão do Pedro Alves, nós ficamos muito mais amparados aqui em Anápolis depois desse momento. A gestão do presidente Pedro está sendo, não vou falar foi, está sendo bastante voltada também para Anápolis. As nossas dificuldades e o que nós, principalmente as básicas que nós nunca tínhamos aqui em Anápolis, na era do Pedro Alves, e também, não vou falar só Pedro Alves, né, depois da criação da FIEG Regional Anápolis, facilitou bastante. Hoje nós temos conseguido coisas para a FIEG Regional Anápolis que no passado eram questões que a gente sempre reivindicava, mas não tínhamos a condição. Hoje a FIEG Regional Anápolis com a FIEG Goiânia podemos falar que é uma parceria muito harmoniosa. A CAOA foi montada em 2007, hoje a CAOA tem cerca de 1.600 funcionários, num investimento aqui em Anápolis por volta de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então a CAOA no início ela foi tida como sonho, né? No nosso setor nós devemos muito à CAOA, e por a CAOA estar aqui devemos muito ao Ridoval Querelotto, que lutou para que essa empresa viesse para cá, ele quando na época era secretário de Indústria e Comércio. Então Anápolis, o setor metalúrgico deve muito ao Ridoval por ter conseguido trazer essa empresa para cá, mesmo que muitas pessoas achassem que era mais um fato só político, né, que não conseguiria trazer uma montadora de veículos para Anápolis. Então, Anápolis, eu divido ela Anápolis provavelmente em 3 partes, na parte metalúrgica, isso é o meu entendimento. Nós, como Anápolis sempre teve uma vocação industrial, nós temos um início, nós temos histórias de empresa que veio para Anápolis em 1947, mas porque onde tinha pequenas indústrias, tinha a parte de prestação de serviço, como a indústria Steckelberg, Steckelberg Irmãos, foi montada em 1970, mas eles já estavam na cidade desde 1947, mas na área de prestação de serviço. Então, ela foi com essa vocação industrial até 1987, quando começou a industrializar mais o DAIA na área de metalúrgica. A empresa Dozan, que é uma empresa dos espanhóis e franceses que vieram para cá, também fez um marco aqui na nossa cidade. E depois, em 2007, com a vinda da CAOA, foi a transformação maior, né, na nossa região, porque transformou, além de Anápolis estar crescendo muito na época, ele transformou Anápolis de uma cidade normal para uma cidade que tem montadoras. Porque cidade que tem montadora, para o ramo metalúrgico, são poucas cidades e cidades privilegiadas.